Boa noite a todos. Que Jesus ilumine a todos nós em mais uma reunião de bênçãos, de harmonia, de conhecimento, que possamos compreender bem, aprender bem com nossos amigos, com esse livro maravilhoso, refletindo sobre as suas lições, seus ensinamentos e colocando em prática em nosso dia a dia. Agradecendo sempre as bênçãos do Mestre Jesus, através dos seus emissários, através do nosso querido amigo Anjo de Guarda, que nós possamos enfrentar, viver, a nossa vida procurando nos melhorarmos, termos pensamentos melhores a cada dia, ações produtivas, um trabalho em prol de nós mesmos e do nosso próximo. Obrigado, Senhor, por tudo que temos, e tudo que recebemos e por toda ajuda nos nossos desafios. Muito obrigado por tudo e graças ao bom Deus. Bom, na última reunião, a gente estava lendo o capítulo onde houve uma comunicação mediúnica. E a gente interrompeu o capítulo no meio dele, quando terminou a primeira comunicação. Então a gente vai iniciar hoje a segunda comunicação mediúnica da noite. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo. Capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Muito bem. Então, agora começamos a leitura, o nosso leitura oficial, o Celso Gavin. Todos que ali nos encontraram. Começou ali, né? Tá marcado, né? Isso. Desculpa. A nossa irmã Amália, num transe profundo, apresentava uma face atormentada, com vários vínculos de dor e sisudez, passando a falar pausadamente num tom masculino. Já estive aqui há pouco tempo, falando através de outra sensitiva, mas isso não é importante. Nessa ocasião, fui convidado a demorar-me neste reduto de modo a ver a face nova dos dois adversários que mais feriram o meu ser. A contragosto, permaneci como uma força insuperável me detivesse. Tentei sair, fugir, debater-me nas grades férreas do ódio, mas me sentia chumbado ao solo e, mesmo sem eu querer, passei a assistir às atividades que são desenvolvidas. A princípio, julguei serem farsantes e membros de alguma seita de feitiçaria. Porém, os exemplos de amor e de compaixão que detectei em muitos momentos e encontros de pessoas que se arriscaram a vir buscar socorro fizeram-me alterar o comportamento negativo. Não podia acreditar que o Jesus, cujo nome é anunciado 1000 vezes e parece agir por intermédio das pessoas, não é o mesmo que me desagradou no passado. Os infames que me desgraçaram, agora com suas novas roupas, transformaram-se em samaritanos compadecidos dos judeus que se lhes implicavam e perseguiam.
produzindo-me conflitos inenarráveis. Em que acreditar? Perguntava-me, naqueles que me trucidaram ou nestes que levantavam os caídos? Às vezes caindo também, porém levantando-se rápido para ajudar? Falando ofegante e entre soluços, silenciou embargado. Utilizando-se do silêncio espontâneo do paciente, Spinelli falou-lhe com imensa ternura, qual paternal. Todos nós recordamos do querido irmão. Aliás, gostaríamos de identificá-lo pelo nome que teve naquele difícil período e não pelo aspecto orgânico. O espírito pareceu surpreso e, com os olhos da médium muito abertos, ripostou. Isso é importante. Não, sucede que aqui preferimos falar ao ser profundo e não às características transitórias da sua reencarnação. Mas como o nome, a identidade, remete à melhor evocação da existência, preferimos essa opção, caso seja do agrado do nosso visitante. Era chamado Spanovic, o monstro, e sorriu com terrível amargura. Preferimos chamá-lo apenas de Spanosito, que nos parece mais familiar e íntimo. Sim, era assim que minha mãe me chamava. E aumentou o pranto, agora mais dorido. Muito nos alegra saber que você se sentiu no lar ante os sofredores que também buscavam as bênçãos de Jesus nos dias passados. Ninguém lhes perguntava quem eram, mas sim o que desejavam. É natural que assim nos comportemos, porque Jesus nos chamou a todos os sofredores como filhos do Calvário, de alguma forma igualando-nos a ele, o mártir da cruz, que foi plantada no alto do monte do Calvário. Desde então, todos aqueles que padecem injustiças, angústias ou quaisquer tipos de sofrimento somos seus filhos do sofrimento, mas também do amor e da solidariedade, necessitando-nos uns dos outros para a descrucificação. O meu irmão Espanosito já o era o mesmo antes de conhecer esse esforço dos homens, deve ser, homens do caminho, que pretendiam manter toda a humanidade com sua família. Esteja, pois, inteiramente à vontade. Não sei o que falar e não tenho como expressar-me, porque sempre fui considerado um monstro, e tal sentia-me até o momento em que aqui encontrei dores maiores do que as minhas. Em reuniões magistrais de socorro pela madrugada, a falecidos alucinados e odientos, passando a compreender que somos responsáveis por muitas das misérias que nos afligem. O ódio que me consumia parece-me agora uma labareda que se vai apagando por falta de combustível. Não que esteja livre de pensamentos arrogantes e vingativos, mas pela oportunidade de saber que me encontro equivocado. E ao invés de vítima, sou um terrível vingador. Fez ligeira pausa nos comentários e prosseguiu. A nossa comunidade é ainda amaldiçoada, apesar dos disfarces psicológicos que são estabelecidos. Mas como compaixão dos que são sadios e se creem superiores do que mesmo por espírito de compreensão e solidariedade. Por isso, de algum modo, formamos nossa sociedade terrena, vinculando-nos a outros grupos odiados, tais os gitanos e demais infelizes. Nossa angústia é tal que aqui, após a morte, mantemos a união e formamos grupos especiais de vingadores, qual ocorre na cidade em que habitamos. Somos utilizados para hipnotizar mastins e ofílios, principalmente assim como atormentados sexuais. Somos tidos como viciados em sexo e drogas. Não é verdade. Esse drama não é
de determinada faixa de seres, mas de todas as criaturas invigilantes e certamente em nós, por decorrência dos sofrimentos que experimentamos. O diálogo de ternura prosseguia quando o irmão Eudalbo adentrou-se no recinto e acercou-se dos irmãos, acompanhado por uma senhora envelhecida, mais bela e de sorriso jovial na face enrugada. Imediatamente o comunicante exclamou: Mamãe querida, você está vindo do céu arrancar o filho das chamas do inferno? E atirou-se-lhe nos braços estendidos, chorando mais desesperadamente. Com áfagos de carinhos na cabeça úmida, ela respondeu: Venho buscar-te em nome de Jesus, de quem te separaste desde há muito. É somente o que importa no momento, depois compreenderás. Com imenso carinho, auxiliada pelo nosso Eudalbo, saiu conduzido o seu tesouro para novas experiências iluminativas. A médium recuperou a consciência, recebeu passes espirituais do irmão Cláudio e antes do seu encerramento, porque houvesse grande número de sofredores em expectativa, Spinelli falou-lhes docemente sobre o amor a Deus, os deveres morais em relação à vida e a si mesmo, e, com beleza incomum, sobre o Mestre incomparável. Ao término, foi pronunciada com muita emotividade a oração de encerramento pelo chefe do grupo de templários, cujas vestes brancas passaram a brilhar suavemente no ambiente adornado de pétalas de rosas perfumadas que desciam sobre as nossas cabeças. Então aqui aconteceu uma outra comunicação mediúnica. Então, uma reunião mediúnica que aconteceu durante a madrugada. Então, esse irmão, ele ficou na casa, na última encarnação, ele tinha deformações físicas, e o pessoal zombava dele por causa das perturbações dele física. Então, ele é chamado de um monstro. E ele se revoltou com todas essas deformações e o modo como que as pessoas lidavam com ele, né? Julgavam e zombavam dele. Então ele acabou se ficando com raiva, com ódio e desencarnou e se ligou naturalmente a pessoas que também odiavam. Então, no mundo espiritual, a gente é atraído naturalmente por pessoas que pensam como nós. Então, a gente vai falar, isso aqui, esse local é assim, é o céu, é o inferno, é Vale dos Suicidas, é a região trevosa e tudo mais. Tudo isso depende das pessoas que estão agrupadas naquele canto. Então, esse Vale dos Vingadores, essa cidade dos Vingadores, é simplesmente uma união de muitas pessoas que querem odiar e querem se vingar e querem pensando no mal das pessoas. Então, acabam ficando, se ligando a esse tipo de coisa. Aí, esse rapaz, ele foi trazido para dentro de uma casa espírita e ele ficou um tempo, né, na casa observando os trabalhos. Isso é uma coisa muito comum que acontece, né? O espírito é trazido e ele tem uma ideia errada do que é feito dentro de um centro espírita, de uma ideia errada das pessoas que trabalham com Jesus. Muitas vezes ele tem ódio de Jesus e dos seus seguidores, porque ele escutou muitas mentiras sobre os trabalhadores de Jesus. E ele vem lá com pedras, com raiva, com dificuldade. Aí ele fica na casa e ele assiste os trabalhos, como ele fez aqui.
E ele percebeu que o pessoal falava dos trabalhadores de Jesus estava totalmente errado. As pessoas estavam ajudando, auxiliando, pessoas mais sofredoras do que ele tinham sido auxiliados. E ele percebe, ele vai aos poucos mudando a percepção. Ele vai, então ele vai assistindo, vai percebendo e vai se alterando o pensamento. Então, uma coisa que acontece, é muito comum acontecer, né? A pessoa vem trazida, assiste, vive naquilo e percebe que a visão dele sobre os trabalhos estava totalmente errada. Aí ele vai se modificando e aceita ajuda. E normalmente as pessoas mais próximas, como uma mãe, como uma avó, alguém que lá no passado já ajudou essa pessoa, vem para auxiliar. Esse espírito, como essa mãe, já devia estar trabalhando pelo bem dele há muito tempo. Só que como eles estavam em faixas vibratórias, faixas de pensamentos diferentes, ele não conseguia enxergá-la. Agora que ele conseguiu melhorar e conseguiu mudar os pensamentos, ele consegue enxergar a mãe que devia estar lá há muitos anos procurando, trabalhando por bem dele. Mas eu noto uma coisa, né? No contexto desse espírito que foi aqui mencionado, né, que a gente está estudando, e obviamente que ele, quando chegou aí, né, ele foi trazido aqui para esse centro espírita, para esse local espiritual do centro espírita, né? Muitos falaram com ele, né? Ele ouviu muitas coisas e tudo mais. Mas você vê que o que fez ele mudar foi o exemplo. Quando ele começou a enxergar o que as pessoas estão fazendo, né? E como elas estão fazendo, não é só ela fazer, como elas estão fazendo, né? A dedicação que elas estão fazendo, né? Isso é que fez ele na verdade, mudar. A gente lembra aquele espírito que perseguia o Divaldo Franco, né? Ele só se convenceu mesmo, né, depois que o Divaldo pegou, né, assumiu aquele que foi uma pessoa muito querida dele, aí, né, a mãe dele, que renasceu e ele acolheu a mãe dele e como filha, né? Então, embora o Divaldo tenha feito bastante coisa, então isso também vale para a gente, né? Nós estamos estudando aqui, né? Mas na medida que esse estudo preenche um espaço vazio de compreensão dentro de nós, a gente tem que colocar para fora, né? Também a gente tem que dar o exemplo, né? Daquilo que a gente está aprendendo, né? Porque circunstância não vai faltar para a gente expor, né? Eu não estou dizendo para ir em praça pública, mas tem muitas coisas que se pode fazer, né? Para poder externar aquilo que a gente já está compreendendo, né? Já está para se emancipar, porque senão fica difícil mesmo, né? Porque, como o Lourenço estava falando, né? Não vai faltar espírito perseguindo a gente, não. Vai faltar aí procurando brechas aí para poder nos acompanhar, né? Então, as nossas atitudes, a nossa compreensão dentro da família, dentro do trabalho, dentro do lar, tudo isso é muito importante, porque o exemplo mesmo é que faz com que as pessoas comecem a duvidar, falam, opa, é diferente, né? E muitos espíritos que vêm muitas vezes nas nossas reuniões, né? E vem criticando. Ah, vocês falam que vocês dizem assim, vocês pensam que vocês são anjinhos, vocês não são anjinhos, não, não sei o quê, aquela conversa sempre assim, né? Provocando a gente. Na verdade, o que está acontecendo, né? Eles estão vendo que existe um outro comportamento que as pessoas estão tendo, né?
E eles passam a duvidar sobre isso aí. Aí, quando vai na reunião mediúnica que eles são trazidos lá, ele começa a criticar, mas na verdade ele tá vendo que não é bem aquilo lá, né? Mas tudo bem. Então, vale esse exemplo aqui desse movimento aí com o espírito que foi muito importante. Bom, capítulo 18. Movimentação bem coordenada. Enquanto cuidávamos de alguns problemas de obsessão e correlatos, o grupo de especialistas que visitou a caverna havia conseguido mapear as furnas mais profundas e alguns abismos internos que serviam de presídios para os espíritos mais rebeldes. É muito difícil definir quanto gostaríamos de explicar como era a região em que estava a Cidade da Justiça, tais as condições físicas do lugar em que fora edificada, assim como eram os tormentos daqueles que a habitavam. Existem na Terra favelas de miséria absoluta, nas quais o ser humano chafurda com suínos, bovinos, répteis e formas de seres hediondos e outros animais no mesmo ambiente. E alimentam quase que mesmo do que encontram em absoluta decomposição e estado de degradação. Misturam-se dejetos com alimentos e água infectada é servida para todos os fins. As furnas, no entanto, ultrapassam essas paisagens, pois que dificilmente se podia identificar seres humanos com outros animais ali em promiscuidade. Havia alguns séculos que entidades primitivas que guerreavam no planeta, submetendo nações, arrastando povos e destruindo vidas, quase tudo reduzindo a pó e a destroços, resolveram criar aquela cidade sinistra para servir de antro punitivo aos considerados inimigos ou credores das suas tormentosas posturas infernais, em nome da ignorância reinante. Naquela hora do encerramento da utilíssima reunião mediúnica, fomos convidados a participar de um debate fraterno sobre a transferência da Cidade da Justiça para outra dimensão. Já estávamos informados da localização do astro onde ficariam os aprendizes recalcitrantes em estágio de purificação. A constituição física do lugar era bem parecida com a Terra, de alguns bilhões de anos atrás, da sua organização e habitabilidade. O aspecto da matéria em ebulição de muito elevada temperatura, qual ainda ocorre hoje em nosso orbe terrestre, na barisfera, era o local apropriado, na parte superior, na crosta para a fixação dos alicerces transplantados. A atmosfera na região, se assim podemos denominar, era carregada de elementos químicos venenosos, que acumulavam partículas quentíssimas dentro, misturando-se na massa ígnea que os vulcões vomitavam ininterruptamente, flutuando sobre a área muito escura. As montanhas, sacudidas por convulsões contínuas, mantinham um aspecto fantasmagórico e apavorante. Não havia como perceber se existia na sua periferia ou entranhas da vida sobre qualquer aspecto. Ventos fortes sopravam em desordem e tudo em volta conduzia a uma visão infernal. Alguns dos engenheiros que estiveram conosco na cidade apresentavam os planos em aparelhos eletrônicos. As imagens, os traçados, os contornos sem negro e os registros, como eram vivos e apresentavam-se em terceira dimensão, facultavam ver-se em profundidade o interior na realidade do conjunto. Com razão, o passado, os médios e sensitivos em geral, os santos e os mártires, assim como os místicos, eram conduzidos ao mundo espiritual através do desdobramento pelo sono, e tomavam conhecimento da realidade que defrontavam, retornando com as ideias que se infiltraram na ignorância do povo a respeito do purgatório, hoje eliminado da Igreja de Roma, e principalmente do inferno. No sentido oposto,
Um e outro, igualmente em desdobramento, também visitavam as regiões felizes, a que denominavam céus, e os classificaram, conforme o cabalismo, em 7 faixas até a sublimação, o mais alto degrau da glória e da espiritualidade. O estudo e a lógica da doutrina espírita demonstraram que são educandários para os alunos terrestres após a morte do corpo. Prolongamento da vida física são frutos do pensamento coletivo dos desencarnados, que geraram pela ação da mente atormentada e culpada de tais redutos também transitórios de purificação. A área ocupada pela planta era expressiva, e por isso mesmo a a transplantação para outra localização exigia muita habilidade, cuidados, cálculos matemáticos. Um deles, dos engenheiros, vivamente preocupado, após considerações profundas e oportunas, esclareceu: iremos transferir para novo lugar áreas muito grandes, usando aparelhos tipo gruas, guindastes e outros que são especialmente desenhados para esse fim, com trabalhadores todos treinados para alteração paisagística. Tive a impressão de que lhes era familiar o empreendimento de engenharia, pois que a condensação e a idioplastia dava-se passando do habitual estado de fluidez para formas visíveis e palpáveis. Referiu-se à transferência no passado próximo dos monumentos egípcios, que foram transferidos para outro lugar a fim de sobreviverem ao lago, ao lago de Assuã, no Egito. Tudo foi feito com engenho e perfeição graças aos investimentos internacionais e aos admiráveis engenheiros dedicados ao grandioso empreendimento. Outros grupos no Brasil e noutros países também se preparavam para a reunião sobre a transferência das respectivas localizações, obedecendo aos operários especializados que davam prosseguimento às exigências da lei do progresso. Definida a data da operação, muito delicada, grupos técnicos fariam os seccionamentos dos imensos trechos e começariam a sua remoção, conduzindo os seus habitantes, que se não dariam conta do que estava ocorrendo, tal o estado de transtorno mental e emocional de que eram vítimas. Suportes espirituais foram colocados antes do seccionamento das grandes placas, a fim de que a parte seccionada pudesse permanecer sem abalos violentos que poderiam arrebentá-las, enquanto um grupo de especialistas em meditação unir-se-ia a um lugar próximo e se entregar-se-ia à concentração profunda, a fim de facilitar o esforço conjugado da locomoção das partes que eram possíveis de movimentar no momento. No dia 13 de maio, pela evocação da liberdade dos escravizados do Brasil, foi eleito como a inicial das operações de remoção e transporte. Milhares de espíritos generosos haviam sido convocados, em grande júbilo para contribuir na formação de habitabilidade do novo mundo. O ar fétido e asfixiante que antes pairava em todo o recinto, visitado por contínuas correntes de ar, diminuiu sua intensidade. E era comovedor o esforço de tantos obreiros trabalhando na construção da escola de regeneração, por enquanto em ambiente de tal ordem. No momento da levitação e do auxílio de uma maquinaria especial, pudemos ver que o sol nascente não conseguia penetrar a massa compacta, com furnas, níveis e desníveis, que os doentes em si mesmos haviam consolidado através dos tempos. A movimentação gigantesca e a ação dos anônimos edificando a escola de redenção dos equivocados falavam-nos sem palavras sobre o reino de Deus que é edificado no coração. No primeiro bloco a ser removido do lugar fantasmagórico, lúbrico era muito maior do que pensávamos.
e, em consequência, ficamos pasmados ante o espaço ocupado anteriormente, quase a perder de vista. As sombras que permaneciam sobre a área onde se projetara até há pouco possuíam um aspecto asqueroso, e as bordas derramavam um líquido espesso, escuro e nauseante. Mais tarde, fomos informados que se tratava das emissões mentais e se transformavam as ondulações em líquido, processo inicial de condensação dos horrores mentais de cada qual, conforme sua conduta pessoal. A noite, que era sempre terrível, naquela oportunidade abrira uma clareira na nuvem densa atingindo a camada extraída. Em momento próprio foram substituídos os trabalhadores voluntários e meditadores, a fim de que o trabalho não sofresse solução de continuidade. Amanhecendo no nosso amado pouso, fomos informados dos ataques ferozes que estavam sofrendo os residentes. Também, bem assim, os companheiros da Grey Laboriosa, agora com o exercício e prática das reuniões mediúnicas temporariamente. Felizmente, todos estavam informados da responsabilidade desses dias e das mudanças que se vêm operando para a eliminação dos seus malefícios. Em determinados momentos, aplicava-se a programação como um campo de marimbondos, cuja enorme colmeia se havia permitido adentrar. Nosso diretor programou uma atividade mediúnica com os elementos mais experientes para reforçar as defesas, como assegurar aos residentes reencarnados ou não de que as mãos de Jesus movimentavam as suas. Os adversários que faziam parte da milícia foram dirigidos para o abrigo da fé e da caridade cristãs, com a finalidade de robustecer aqueles que dessem sinal de cansaço e fragilidade. Sob as vibrações funestas e atendendo aos infelizes de ambos os planos para descarregarem os fardos dos sofrimentos necessários que se prontificaram a sofrer. Demos início ao programa reservado para aquela região. Os legionários, sempre apostos, foram destacados para acompanhar os devotados membros que se abasteceriam nos pensamentos. Sem dúvida, era uma guerra local que se instalara no reduto do Evangelho, onde brilhava a divina luz do amor do Mestre. Podíamos ver o verdadeiro desfile de almas felizes e as de má catadura, nas quais estavam escritas as intenções pessoais. Concomitantemente, o telefone e os órgãos de comunicação virtual não cessavam de rogar ajuda, oração, socorro para enfermos da pandemia, de obsessores entre os seus trabalhadores. Passamos o dia em socorro bem planejado, transformando a sala de conferências, agora sem uso, num hospital de guerra, onde recolhemos enfermos que são atendidos por todos nós. Todo ideal de dignificação humana encontra opositores que, às vezes, tornam-se inimigos cruéis e se transformam em vítimas de espíritos maldosos, que os induzem ao antagonismo e desejam destruir tudo quanto não quiseram nem querem conquistar na vilegiatura da carne. O trabalho delicado de alteração da psicosfera do lugar, verdadeiro santuário do bem e das graças, constituía-nos uma bênção ímpar. Não faltaram voluntários que passaram a ser conduzidos pelo nosso Cláudio, o médium especializado em terapia pelos passes. Ao mesmo tempo, mantivemos contato com outros grupos encarregados de labores especiais. Muitos deles defrontavam reações severas, através da difamação, de acusações públicas pelas redes sociais, em desafio para desmoralizarem médiuns, expositores e instituições. Organizações respeitáveis eram caluniadas com prazer, olvidando-se os benefícios oferecidos aos seus residentes muito necessitados,
sobretudo de amor e de ternura que lhes são ministrados, além dos básicos, como alimentação e demais. Mórbidos pela inveja e pelo despeito, pela competição doentia na sua jactância, nada faziam. Ociosos, com tempo bastante para perturbar, geravam difícil luta com os verdadeiros trabalhadores do Evangelho, que saíam sempre vitoriosos, desde que todo aquele que segue Jesus termina por encontrá-lo. Reconfortado, vencedor do mal de que se livrou, adquire força e alegria no contínuo bom combate. Nesse começo, Então, aí ele está descrevendo, né, o que já tinha falado lá no começo, a transferência de uma cidade das trevas, a cidade com todos os seus membros, para um outro planeta. Esse outro planeta ainda está em formação. Então, ele está descrevendo, né, que é um planeta parecido com a Terra, mas de muito tempo atrás. Então a gente sabe que a Terra, ela começou com uma bola de fogo e foi esfriando, esfriando, esfriando. E pelo que descreve aqui, o planeta ainda está, né, ainda muito quente, ainda com os vulcões muito aquecido. Ou seja, ainda vai demorar algum tempo para ver as encarnações. Mas mesmo assim, esses espíritos estão sendo transferidos para esse outro planeta. Eles devem ficar ainda, né, no plano espiritual durante algum tempo, até ter a oportunidade de eles reencarnarem nesse novo planeta. Então, tudo isso está sendo feito. Então, essa cidade que o Manuel Filomeno de Miranda descreveu, cidade da justiça, a boa parte da população foi transferida, está sendo transferida para outro planeta. A gente sabe que uma parte da população, desse pessoal, pediu ajuda e foi socorrida. Então, esse pessoal teve ajuda e foi lá recolhido, né? E vai permanecer na Terra, reencarnando e se recuperando. Mas uma grande quantidade de espíritos foi simplesmente saiu da Terra e foi para lá. Isso aconteceu com essa e com muitas outras cidades em torno do planeta. Então, aos poucos, né, essa transferência de espíritos mais ligados à maldade estão sendo transferidos para outros lugares. Então, isso está acontecendo. Essa transição está acontecendo já há muito tempo e está sendo intensificada, essa limpeza. Então, está indo, está indo, está indo. E toda essa estratégia essa operação de transferência é uma operação delicada e que envolve muitas pessoas especializadas. E você vê que a operação envolve muita a mente, né? A mente é tudo no mundo espiritual. E com a mente, com a meditação, eles estão fazendo essa transferência desses irmãos para outros lugares. Ok? Tá claro? nesse Comenos, recebemos notícias de que muitos dos grupos pela América Latina estavam encontrando dificuldades inomináveis, qual ocorria na Europa. Necessitava-se de obreiros encarnados que tivessem algumas informações da vida além da matéria para facilitar o delicado esforço de todos que estavam empenhados na grande operação. Em consequência, era mais expressivo o número dos aderentes espirituais, mais ou menos adaptados às atividades idênticas umas e parecidas às outras,
nas diversas comunidades espirituais correspondentes ao seu último berço na Terra. Na cidade onde nos alojávamos, tiveram abençoados espiritistas nos tempos heróicos, que acenderam a chama da fé renovada no lar e entre amigos, deixando bons traços do espiritismo, sabiamente apresentando e cuja marcha não sabiamente apresentada e cuja marcha não foi interrompida por ocasião da desencarnação deles. Eles continuaram fiéis ao ideal porque inclusive se comunicavam para oferecer instruções e conforto aos seus fiéis seguidores. Um companheiro dedicado, por todos amado, há pouco tempo começou a apresentar a síndrome de Parkinson e, embora auxiliado com os recursos de que se dispunha, foi piorando no seu quadro, que, nessa ocasião, afetara a mente, conduzindo-o a delírios e perda total do raciocínio. Mais recentemente, o seu distúrbio mental levou a dizer que estava sendo perseguido por um dos diretores da casa. Tentou-se ajudá-lo com explicações sinceras e a medicação recomendada, porém, sem segurança de recuperação da saúde. Tudo fora debalde, porque, na sua piora, agora com dificuldade dos movimentos e da palavra, passava horas de rebeldia e reincidia na tese persecutória. Naqueles dias em que nos encontrávamos distantes, ele foi levado inconscientemente ao lar do confrade e fez-se instrumento de um lamentável escândalo. Depois de acalmadas as injúrias e impropérios, passou a ter momentos de lucidez e deu-se conta do que lhe estava acontecendo. Homem de caráter cristão e dedicado ao bem, deu-se conta da aflição da família do amigo e começou com a ideia de suicídio, mais de uma vez enunciada. Naquele dia, ele estava em crise grave. A alucinação tomou-lhe as faculdades mentais e a família optou por interná-lo, aplicando-lhe o psiquiatra uma dose de sonífero que o acalmou, levando-o ao sono. Foi solicitado ao nosso diretor um socorro específico pelos seus familiares que não ignoravam o desafio da doença unida a uma obsessão de velha data e padeciam muito acompanhando a desintegração da mente e do corpo do venerando familiar. O irmão Spinelli dedicou-se a estudar a planificação para mais tarde, quando seria realizada a atividade mediúnica, inclusive nos convidando à reflexão, preparando-nos para o mistério dignificador. A reunião mediúnica séria constitui-se compromisso superior com os espíritos nobres que nos acompanham, assim como nos são solidários. É um espaço de tempo bem cuidado para poder se sintonizar com as fontes da vida de onde viemos e que nos sustentam, auxiliando-nos com o nosso guia espiritual a penetrar a realidade além do véu da carne. Pode-se afirmar com tranquilidade que qualquer doença, desastre, acontecimento trágico ou honoráveis conquistas do bem sempre ocorrem com a participação desses irmãos que velam por nós. E, de acordo com o nosso comportamento, temos aqueles que nos são afins, que se utilizam da nossa energia ou oferecem-nas em nome do excelso amor. Embora o nosso enfermo tenha tido um comportamento excelente durante a existência, trazia uma pesada carga de perturbações e débitos de experiências passadas. A debilidade de forças em razão da síndrome de Parkinson aumenta a irritabilidade, como lhe era habitual. E graças a esse desconforto emocional, conseguiu sintonizar com adversários de ontem que o caçavam com destemor no comportamento de justiceiros do mais além. Notamos que a psicosfera da cidade estava muito carregada de vibrações doentias, depressões, exaltação e revolta interior. Procuramos utilizar bem as horas de que dispunhamos para nos
encontraram-nos serenos e otimistas no auxílio superior. O núcleo espírita é, sem dúvida, reduto de socorro de urgência e emergência para muitas vidas estioladas mediante o conforto das direções de equilíbrio que propicia de imediato, evitando desse modo emaranhamento de situações mais perversas e complexas do que aquelas que mais se encontram ao serem atendidas. Meia hora antes do início da reunião, a sala já se encontrava quase repleta, apresentando um aspecto salutar para os serviços que ali seriam executados. Diversos sofredores ignoravam o seu estado de desencarnados, renitentes em reclamações, expressões faciais agressivas, e os amigos espirituais que deles cuidam mantinham tranquilidade, buscando atendê-los sem fazer muito ruído. Alguns eram frequentadores habituais nos trabalhos de desobsessão e outros eram convidados especiais para o atendimento presencial e pessoal. Diversos irmãos da Ordem dos Templários que cooperavam conosco foram convidados para auxiliar-nos no socorro específico da doutrina e de outras terapias que eram aplicadas pelo nosso grupo e por membros desencarnados da instituição. Uma equipe de auxiliares conduzia cada convidado aos lugares adrede escolhidos, a fim de poderem servir melhor e serem ajudados individualmente. Na primeira hora da madrugada, iniciou-se a reunião, sendo convidado para fazer a prece o irmão Gracindo, na condição de responsável pela entidade fraternal. Após a oração ungida de misericórdia e restrita confiança em Deus, Amália, que sempre estava vigilante conosco e em serviço incessante, fez o transe para a psicofonia, e o visitante chegou blasfemando sobre Deus e tudo na loucura de que se encontrava tomado. A psicofonia era perfeita, porquanto podíamos ver o espírito influenciando diversos órgãos pertencentes às glândulas do sistema endócrino que pareciam pequenas lâmpadas elétricas que luziam parcamente, demonstrando que forneciam energia para a comunicação. As palavras eram acompanhadas de gestos numa perfeita incorporação. Foi permitido que o visitante fizesse uma catarse algo agitada até o momento em que o nosso irmão Spinelli interveio com suavidade. Em torno da sala, não obstante a segurança das defesas, aos ataques mentais e ao ódio em chispas destrutivas, sentimos a ameaça dos adversários espirituais que tentavam perturbar a reunião edificante para eles próprios. De imediato, muito transfigurada com as características do rebelde comunicante, nossa malha deu campo à manifestação ruidosa, embora o controle da sua disciplina, que se lhe tornara habitual, para que tudo ocorresse de acordo com os padrões de ordem e de equilíbrio. Com a permissão dos mentores, diversos enfermos espirituais pertencentes ao grupo agressivo acompanhavam a psicofonia atormentada com espanto e ira, desejando transmitir forças ao comunicante. Todos nós, profundamente concentrados, buscávamos contribuir para o êxito do cometimento sobre as bênçãos de Jesus. Foi a entidade que deu início ao diálogo iracunda e sem equilíbrio. Se penso que não estamos cientes do que está passando, encontram-se terrivelmente enganados. Descarregou com arrogância. As operações que estão em curso para a transferência da nossa comunidade justiceira para outra região, compatível com os nossos propósitos, chamam-nos a atenção e começamos a reagir de maneira que corresponde aos seus intentos. Vemos a movimentação de especialistas e trabalhadores desconhecidos num tremendo afã de expulsar-nos da nossa região com as edificações que logramos realizar através dos tempos. Não será fácil, como lhes pode parecer neste momento. Não se destrói ou se transfere uma grande área habitável sem grande prejuízo para o investimento.
e a nossa obra tem seus alicerces fixados nas rochas dos tempos, próprias para atender os objetivos para os quais a edificamos. No entanto, o que me interessa nesse momento é a conduta desse decadente cristão que está sendo consumido pelo desgaste orgânico em nossas contínuas manifestações. Levá-lo-emos ao suicídio como etapa inicial do programa que reservamos consolidar a partir de agora. Os bons tempos da ignorância e das religiões castradoras, responsáveis pelos desvaios de grande parte da civilização, cede lugar agora ao tudo é válido, ao prazer alucinante e à depravação sem medida, sem controle. O crucificado será novamente avaliado e punido pela audácia de apresentar-se como o salvador da humanidade. Este santarrão, por exemplo, que se refugiou desde há muito neste antro de purificação, tem muito a expungir ainda antes de conquistar o fanal que é o reino de Deus nas misérias humanas. Demonstraremos que a capa de santo que veste é disfarce e as orientações sagradas que segue não passam de utopia e engodo, já que é tão miserável quanto qualquer um de nós, que o conhecemos na face oculta pela hipocrisia. Nesse momento, nosso benfeitor, com a voz enérgica e serena, retrucou: agora que o amigo fez a síntese dos seus conhecimentos e dos nossos objetivos nessa jornada, cabe-nos asseverar-lhe que as suas informações estão bem estruturadas em algumas atividades. Não estamos aqui por deleite pessoal, nem por outras razões que talvez nos escapem, mas por decisão superior dos mentores da humanidade neste grave período de transformações e de programação de um mundo novo e rico de paz, centrado no amor vivido por Jesus, nosso modelo de perfeição e condutor de segurança. O bem está fixando-se nos corações humanos e a Terra desempenhará a tarefa para a qual se encontra programada. As dores se assaltam os seres humanos fazem parte da imensa e profunda diretriz de regeneração de todos nós. O caro amigo está reagindo sobre as ordens de comandos extravagantes que se têm apresentado como senhores da região que tem habitado. O seu domínio, porém, chega ao término, porque está vinculado à transitoriedade do mal e dos sofrimentos de que as soberanas leis se utilizam para a depuração dos espíritos no crisol da evolução. A arrogância com que expôs as suas considerações demonstra que a ilusão que o consome já se dilui ante o sol da realidade. Nesse nosso encontro, demonstraremos que o irmão se utiliza da debilidade orgânica do nosso querido trabalhador do bem nessa quadra de enfermidade, não será consumido pelo autocídio, porque a soma de benefícios que acumulou durante a atual existência é muito maior do que os males que o afligiam e fizeram atrasar o cadinho redentor. Nada ocorre sem a anuência do Pai Criador, e a sua jactância é fruto da ignorância, do poder e do amor, que transcende as paixões do deleite carnal. O que é incontestável observarmos em nosso poder e os enfrentar nos seus domínios, qual está sucedendo. E talvez para poder convencer-se de um valor que não tinha, prosseguiu. Aqui estamos vários justiceiros, que vimos para enfrentamento e estamos dispostos a produzir pânico. Observamos que o comunicante se dirigia aos companheiros que se encontravam próximos à mesa, estimulando-os que tentassem incorporar em Malvina e contaminasse os demais membros da reunião mediante um coletivo ataque com emissão de fluidos tóxicos. O irmão Spinelli mentalmente convocou Cláudio, que, utilizando-se das suas energias de que é possuidor, conseguia emitir sucessivas ondas de harmonia a que todos envolviam, evitando que as emissões mentais de rancor e violência chegassem a alcançar os presentes assinalados. Quando outros espíritos se somaram aos que se encontravam no esforço mental de emitir pensamentos e vibrações deletérios,
Eurípides, em recolhimento profundo, começou a orar com voz doce e compassiva, ocorrendo um fenômeno comovedor. Pétalas de rosas perfumadas começaram a cair suavemente e se desmanchavam ao tocar-nos. A claridade que se fez permitia que víssemos grupos de espíritos rebeldes devassos, além dos limites da sala, confundindo-se com as criaturas humanas em desdobramento que se debatiam nos conflitos emocionais e nos desejos infrenes das paixões sensuais. Em verdadeira alucinação, louvavam nomes de líderes terrestres que se lhe submetiam e divulgavam as aberrações. Cantavam em deboche, ruidoso, músicas de exaltação ao sexo vil, ao infanticídio, ao suicídio, ao enfrentamento das leis e à união de pais com filhos, irmãos, familiares, numa promiscuidade insuportável. A lascívia e a degradação dos costumes faziam parte do novo comportamento da sociedade sem qualquer limite. A pedofilia exaltava o prazer da violência e a agressividade gerava um verdadeiro caos entre eles na bacanal irreprimível. Os espíritos do mesmo naipe moral que se encontravam na reunião, podendo ver o que se passava além da sala, desejaram acompanhar a burlesca brutalidade. Perceberam um estranho estado vocal que se lhes não permitia enunciar qualquer palavra ou movimentar-se ao ritmo dos berros e gestos mais baixa devassidão. Encontrávamos-nos em um cenário estranho, onde se confrontavam os bons sentimentos e a baixeza aselvajada desafiando tudo e os espectros que a exerciam tinham as mais torpes expressões, transformados em seres primários que pareciam brotar do chão. A voz dúlcida de Eurípides cresceu e alcançou a multidão além das barreiras vibratórias que os separavam, conclamando todos ao despertar, ao renascer dos destroços e deformidades da aparência humana. Nesse espetáculo de terror e desorientação, de gritos e angústias, a suavidade do grupo em oração, acompanhando a mensagem do benfeitor e demonstrando o poder do amor e da misericórdia de nosso Pai, contrastava de maneira chocante. O embate prolongou-se por alguns breves minutos, enquanto a multidão agitada seguiu na direção dos seus festejos, ficando pelo caminho inúmeros tombados que seriam acolhidos pelos auxiliares do programa mediúnico. A ordem permaneceu, e lentamente voltamos ao espaço único da sala mediúnica, em equilíbrio e com grande movimentação de socorro aos necessitados que se deixaram amparar. O nosso irmão assistido, agora mais livre da injunção obsessiva do justiceiro, que permanecia incorporado em Amália, apresentou significativo bem-estar, enquanto o irmão Spinelli continuava o diálogo abençoado com o seu perturbador, que também fazia parte do grupo baderneiro de assalto às criaturas humanas. Vencido pela clareza da verdade lógica dos conceitos emitidos pelo mentor, o inimigo do bem derreou numa espécie de desmaio providencial, sendo retirado do campo mediúnico. Diversas comunicações sucederam-se, mesclando-se inimigos pessoais com aqueles que se proclamavam adversários do Cristo, a serviço do Deus vingança. A hora própria houve passos coletivos ministrados pelo nosso Cláudio e seus colaboradores, quando se encerrou a reunião especial. Bom, então, houve a reunião mediúnica especial para ajudar esses irmãos perturbados. Então, os irmãos aí estavam sendo transferidos da cidade para outros lugares. E os líderes perceberam essa movimentação, essa transferência, e tentaram
evitar essa transferência e atacar as pessoas que estavam fazendo todo esse trabalho. Mas a gente percebe que com a oração, com as boas palavras, com as boas ações, toda a proteção existe em todos os trabalhos. Então, foi permitido, né, foi trazido esse espírito para conversar. Foi permitido que todo um grupo acompanhasse essa conversa e entrasse, né, e participasse dessa reunião mediúnica. Exatamente para conversar com eles, conversar com o grupo e auxiliar todo mundo que quisesse. Então, há a conversa, há toda essa proteção, toda essa oração do Eurípides e dos outros, e todas essas energias vão limpando os espíritos. Nisso, muitos espíritos acabam aceitando ajuda. Muitos não querem aceitar e vão embora. E é permitido que eles se desloquem e vão ser transferidos, né? Como agora é uma época de limpeza, eles vão aos poucos sendo transferidos para outros lugares, para outros planetas. E os espíritos que aceitam a ajuda vão ser ajudados por esses trabalhadores espirituais. Lá para trás, eles falaram de escritores que descreveram o inferno, o purgatório e o céu. Então, como lá na Divina Comédia, lá o Galileu Galilei, não foi? É isso? É isso? Nostradamus. Não, nós lemos não. Uhum. Que descreveu o céu e o inferno na Divina Comédia, lá um ator italiano, não é isso? Bom, que falou sobre o céu, sobre o inferno e sobre o purgatório. Em desdobramento, né? Muitos espíritos acabam visitando o inferno, visitando o purgatório, visitando o céu e descrevendo o que eles viam. Logicamente que a descrição do inferno e do purgatório é muito mais precisa, porque a pessoa conviveram já e conhece bem o purgatório e o inferno. O céu é uma descrição mais simples, porque a gente não conhece bem, então não consegue visitar e descrever de maneira correta. É o Dante Dante Alighieri. Alighieri, Dante né? Alighieri, isso, muito bem, obrigado. Então, o Dante Alighieri falando isso, né? Então, sobre a descrição, como o André Luiz, como Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros estão descrevendo agora com mais detalhes como acontece lá no mundo espiritual. E eles estão descrevendo, né, o que está acontecendo, como é o planeta aonde esses espíritos estão sendo levados, né, para são transferidos para um novo planeta, para uma nova escola, para um novo momento de aprendizado. E todo mundo que aceita ajuda e tem a vontade de mudar é auxiliado e permanece aqui no planeta. Então, no mundo de regeneração, não vai ser um mundo de santinhos, mas de pessoas que querem se melhorar, que querem evoluir. E vai ter uma grande quantidade de espíritos mais evoluídos nos ensinando. Espíritos que já estão na Terra há muito tempo e espíritos que estão chegando na Terra agora.
E o que está ali descreveu nessa reunião mediúnica é uma reunião mediúnica especial, mas isso acontece com grande frequência, né? De trazer os espíritos, tentar conversar, tentar ajudar, esclarecer. E sempre é oferecido, né, a, a, a oportunidade da pessoa melhorar. E depende do livre-arbítrio de cada um de nós de aceitar a ajuda ou não. E você vê a importância, né, da vibração dessa reunião, que muitas vezes tem assistência, né? Os conversadores, aqueles que estão lá para doarem as energias, né? Então, a importância dessas pessoas em vibrarem sempre com muito cuidado, com muito amor, né? Com muita vontade de que aqueles irmãos sejam esclarecidos e encaminhados, né? É importante também falar que você vê tudo isso está ocorrendo, né? E às vezes, para quem acho que não, já não leu, não conhece essas atividades espirituais, desses umbrais, né? Desses campos de concentração inferior, é, muitas vezes a gente tem assim, não consegue ter uma visão assim muito realista disso aqui, porque já é difícil para a gente entender assim, a baixeza da inferioridade desses antros aí, não é? Mas o que me salta assim, assim, às vezes o pensamento é, primeiro, às vezes dava a impressão de que nessas atividades, né, esses espíritos começavam a atacar, e é como se aqueles que estão fazendo a transferência da cidade, ou então a reunião mediúnica, não soubessem que iam ser atacados, né? E dá a impressão, eles foram surpreendidos, né? O pessoal que vai atacar quer surpreender, mas eles não são surpreendidos, na verdade, né? Porque existem recursos espirituais que, que facilmente, pela oração, vamos dizer assim, pela conexão que tem com a superioridade da divina, né, com Jesus, os recursos aparecem no momento certo, só na hora certa, não precisa ser antes, né? Às vezes, por exemplo, nas nossas reuniões mediúnicas, você tem já uma proteção, né? Tem muito uma abóboda de energia separando, às vezes é um tipo de um outro, de outro, mas sempre tem já a proteção aí, né? Mas vários espíritos são trazidos ali para dentro, né? E a mesma coisa ocorre aí, né? Tanto é que quando Eurípides começou, eu entendo assim, quando Eurípides começou a orar, porque percebeu que na parte, vamos dizer assim, que não estava sendo protegida mais fora, né, existia um ataque, né? Um ataque de espíritos inferiores aí, né? Mas olha o que aconteceu. Por que ele orou e tal? Porque justamente para esses espíritos sentirem as vibrações, né, de amor, né, de seriedade, então, né? E mesmo eles tentando o ataque para penetrar e para também, vamos dizer assim, instigar aqueles que estavam dentro da cúpula protegida, né? Né? Aqueles que estavam dentro da cúpula protegida não conseguiam se manifestar com por causa das vibrações que vinham de fora. Eles não conseguiam recepcionar as vibrações e se movimentar. Muito embora eles estivessem até enxergando o que estava acontecendo lá fora, né? Porque eles tinham essa propriedade. Então, o que fizeram os outros? Que não conseguiam, começaram a fugir. Mas vários desses ficaram ali tombados ali e foram atendidos. Porque se vê que mesmo nesta turba tem gente que não queria fazer aquilo, né? Foi por, sei lá, por efeito manada, né? A hora que vê que a coisa não é aquilo, eles vão lá e
e são atendidos aí o que aconteceu. Aí eu queria contar também, assim, porque nós estamos lendo livro, né? E nós fazemos as reuniões mediúnicas, às vezes a gente tem algum caso para contar. E eu tenho um. É, aqui nessa cidade, Campina do Monte Alegre, nós temos aqui, vivem 7 mil pessoas, mais ou menos, a população. É, a 25 quilômetros daqui existe Angatuba, e ali tem 25 mil pessoas, mais ou menos, né? E tem Buri, que está a 40 quilômetros, que aí também tem uns 25 mil pessoas aí. Essas são as cidades mais próximas que tem aqui, né? Mas aqui ao lado da Campina do Monte Alegre, né, tem um morro que se chama Mandaçaia. É um morro, né? E por tempos que a gente já tem a reunião mediúnica por vários tempos, né? Às vezes os espíritos que são trazidos aqui, eles começam assim, a dizer sobre uma cidade que tinha aqui. E essa cidade ficava localizada, depois a gente ficou sabendo, justamente nesse morro Mandaçaia. Que ele não é um morro, não é um morro que é explorado por agricultura, nada, ele está solitário ali, né? E segundo a descrição, também de alguns médios videntes, que não foi só o José Antônio, mas foi também outros médios que tiveram aqui, e tiveram, assim, deu uma ideia para a gente do que é mais ou menos era essa cidade aqui, era uma espécie de uma favela mesmo, sabe aquelas favelas de baixo nível mesmo, né? Era uma espécie de uma favela ali, onde estava o reduto de alguns espíritos ali que, né, inferiores, inclusive que eles judiavam de algumas e outros tinham os líderes que te atacavam e tudo mais, né? E aí, quando foi mais ou menos há uns 4 anos atrás, se eu não estou errado assim na minha memória, né? Aí veio o espírito nosso guia, foi o Dito, e falou: olha, vai começar uma movimentação, dizia ele, né? Algumas colônias espirituais têm uma determinada altura, né? Eles estão aqui, que nem o nosso lar está a 60 quilômetros, mais ou menos, aí da atmosfera né, da Terra. Mas eles vão começar, ele não falou do nosso lar, mas falou de algumas colônias, e eles vão começar a baixar. Quando eles começarem a baixar, vai haver, então, uma incidência sobre essas colônias espirituais inferiores, né? E vão começar a ser desativadas, né? Isso fazendo uns 4 anos. E aqui também vai ser a mesma coisa, ele avisou, né? Então vai ter muitos espíritos que vão ser trazidos aqui e tal. E começou. E levou mais ou menos uns 3 anos para quando um dia um dos mentores que veio, não foi o dito, falou assim: bom, a cidade já está vazia. Não tem mais nenhum espírito habitando lá. Era uma falange muito grande de espíritos que tinha ali, embora numa cidade do interior. Aí, e de vez em quando, depois de que a cidade está vazia, mesmo assim, aparecia um outro espírito na reunião mediúnica, dizendo lá que ele veio para que eles souberam que a cidade foi limpa, foi mudada, não sei o quê, que nem agora brigando, né? E não tinha ninguém lá na cidade, estava vazia e tudo mais, né? E a gente vai povoar de novo, mas não conseguiram povoar, né? Porque já tinha uma proteção ali, né? Eu não sei. E depois, durante esse período, alguns médios videntes, eles chegavam e falavam assim: olha, de vez em quando pousava uma nave, né? Uma nave, ele falou assim: a nave, não dá para descrever, é uma nave muito grande, né? E tem espíritos que estão sendo colocados nessa nave para serem levados, não eram doentes. Eu espero que seja, eu estou dizendo que aí são espíritos mesmo que vão ser. Não sei se vão ser degradados, mas a gente não tem ideia mesmo, mas a gente supõe que seja isso daí, né? E várias naves, não era uma vez só que aparecia, não. E são naves enormes, e foi uma coisa assim absurda, né? Você pode ver.
E como é uma dimensão espiritual, a gente fala, os médicos ficam falando que é em cima aqui que está aqui em cima de nós, né? Mas não sei se é como, é uma dimensão espiritual é diferente, né? E você vê, foram levados e ainda existem uma série de espíritos ainda que estão sendo arrebanhados, né? Então eu pensei assim agora nesse contexto aqui que a gente está lendo, porque a cidade está sendo transferida, né? Mas e esses espíritos que fugiram aí? Eles vão voltar para a cidade e vão querer ser transferidos também? Será que eles não vão se esconder em algum lugar também? Aí vai sobrar mais uns espíritos para serem arrebanhados e vai continuar, né? Então é mais ou menos isso aqui. Daqui a pouco vem aí uma nave, e recolhe um e outro e vai embora, né? E vai sendo conduzido até que mude o padrão vibratório aqui da Terra, né? Porque, como o Lourenço estava falando, e deu a impressão mesmo na leitura que esse movimento de substituição dessa cidade aí, talvez não seja só essa cidade, eu acho que em vários pontos do planeta, redutos como esse, provavelmente foram transferidos também, né? Isso dá a impressão, né? Que o Manuel descreve essa cidade, mas o que a gente imagina é que a mesma coisa que aconteceu com essa cidade aconteceu com muitas e muitas e muitas cidades em todo o planeta, né? O que o Celso acabou de descrever é a mesma coisa, né? Ou seja, só no Brasil aconteceu, muitas cidades das trevas foram transferidas. Bem, isso deve ter acontecido no planeta todo, né? E com naves gigantescas aí, como o Celso está dizendo. Certo, certo, Roberto? É o Roberto? Professor, e demais, isso só acontece em desencarne coletivo ou não? Não. Ah, no caso dessa cidade que ele descreveu aí no livro, as pessoas estão desencarnadas faz muito tempo. Não foram desencarnes recentes. Não foram desencarnes no Covid ou numa outra tragédia. São pessoas que estão nessa cidade há muito tempo. Lógico que quando tem. O próprio livro falou, né? Que uma parte do pessoal que desencarnou no Covid também vai embora. Todo mundo? Não. Qual a porcentagem? Não sei. Mas tem uma porcentagem do pessoal que morreu de Covid que também vai ser transferido. Mas não pode dizer, ó, não, todo mundo que morreu de Covid tá fora da Terra. Não, isso não. Todo mundo que morreu num terremoto tal tá fora da Terra. Não, né? Mas nessa cidade eram pessoas que estavam lá desencarnadas há muito tempo. Não é pessoas que morreram recentemente. Então, essas cidades, né, que ele relata no livro, são cidades. Então, a gente desencarna. A gente naturalmente é atraído pela nossa vibração, pessoas afins com a gente. Então, eles estão descrevendo, a cidade é feia, a cidade tem coisa gosmenta escorrendo, a cidade tem um monte de coisa, né? Isso é reflexo do pensamento de todas as pessoas que vivem ali. Assim como o Eu não nosso sei, tá lar terminando é uma aqui, cidade tá no bonita, final, tá? Você está reflexo fazendo do bem pensamento das também? pessoas que Ela tá no estão final. em nosso lar. Então, Assim como tem colônias muito superiores ao nosso lar, mas eu acabei de são muito mais abrir. belas. Abre aí. Certo, Roberto? Certo. Ora, bora. Então a cidade depende da vibração de cada um de nós, né? De cada um dos moradores daquela cidade. Então, e como a Terra está sendo transformada,
As pessoas que não estão adequadas com a Então não nova sei. terra estão sendo Não, indo embora. abri a câmera. Roberto, Estão desliga indo. a sua. Oh, desculpa aí, desculpa. Então, essa transição está acontecendo, essa limpeza está acontecendo, essa transferência está ocorrendo. Muitos espíritos já foram embora. Muitos outros ainda vão. Então está sendo feita a transferência aos poucos. E pouco a pouco, ao longo do tempo, essa transição vai acontecendo. E a Terra vai se limpando. Então, está indo embora os espíritos mais ligados à maldade, e está chegando espíritos mais elevados para instruir nós que ficaremos aqui. Espero que a gente fique, né? Então, quem ficar aqui vai aprender com esses espíritos que estão chegando e com espíritos que estão na Terra há muito tempo. Então, aqui na Terra tem uma quantidade de espíritos encarnados, mas existe 3 vezes mais de desencarnados. Muitos espíritos que estão desencarnados não reencarnam na Terra há um bom tempo, porque não precisa mais passar por esse momento de provas e expiação. Então, espíritos, né, mais evoluídos reencarnam na Terra, mas em missão, e deixa espaço para a gente mais simplesinho, para a gente reencarnar. Agora, a partir de alguns anos para cá, esses espíritos mais elevados estão cada vez mais reencarnando para empurrar a nossa evolução. Além do pessoal que está vindo de fora também para ajudar. Certo, certo, Creuza? Aquilo saiu? Ah, não. Não. Beleza? Mais alguma dúvida, um esclarecimento? Eu não vou aparecer, ele vai chamar eu. Você falou que qualquer dia ele ia me chamar. Quer fazer a prece final, Cida? Pode fazer. Peraí, deixa eu abrir Abre aí, isso. só para Peraí, me deixa eu abrir falar. aqui. Só um instantinho. Pera, ô, Lourenço, eu posso falar só um instantinho? Pode. Assim, não, citando o que o Celso falou sobre as naves, né? Eu já vi várias delas, né? E são enormes mesmo. Mas a que eu vi maior de todas, é uma nave que ela tem um fogo etéreo. Então, quando eles chegam para resgatar os espíritos que querem se melhorar, que não querem ficar mais aquela confusão, aquela gritaria, compreendendo a palavra, é um verdadeiro inferno que eles estão vivendo lá. Então, eles estão implorando para serem resgatados. Essa nave é muito grande. E quando ela vem apanhar os espíritos que querem se melhorar, que querem se tratar e querem estudar, né? Aqueles espíritos vêm como animais em cima, entendeu? É aonde que essa nave solta jatos de fogo etéreo. Então, eles gritam de dor e saem correndo. Uns chegam a ficar até já derretidinho, vamos dizer assim, no chão, entendeu? Mas é impressionante você assistir a retirada. Tem que ser, não tem outro argumento para usar, tem que ser o fogo. Entendeu? Aí sim liberta, consegue retirar todas aquelas entidades desse local. Mas as naves que resgatam é bem grande mesmo. Tem nave, Celso, que é um verdadeiro hospital que anda para cá e para lá, e ela é movida a várias emissões de pensamentos dos espíritos naquela nave imensa também, como os hospitais que ficam andando e vão pegando os doentes de todo quanto é lado. Então, é um trabalho totalmente diário, posso dizer assim,
espiritual. Perfeito. Então vamos lá. Me pegou, né? Nesse instante, vamos agradecer a Deus, nosso Mestre Jesus Cristo, por mais esse dia que passamos, por mais esse aprendizado, e agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais essa semana, e agradecendo pela semana que passamos, e vamos agradecendo a Deus, a Jesus, Dizendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E muito obrigado mais essa noite, por mais essa aulinha de ensaio. Boa noite. E boa noite para todos. Hoje não apareceu nada. Eu prestei tanta atenção aí, ó, que sumiu a evidência. Muito bem. A gente está quase terminando o livro, então reflitam sobre que assuntos vocês gostariam para o próximo. Dá uma pensada, dá uma refletida, aí a gente possa discutir na semana que vem. Ok? Beleza. Tchau, Celso. Tchau, Lorenzo. Tchau, Ângela. Tchau, Creuza. Tchau, Sônia. Boa noite para vocês.